Eu acho que é muito importante a gente ter nessa base sólida, né? Independente da mudança, creio que o time é muito bem preparado, muito bem treinado, até mesmo aqueles que não vêm jogando, eles sabem o que tem que se fazer quando entram e quando vão começar um jogo, né? Então creio que independente da mudança, tendo líderes, tendo a sua base sólida e sendo bem treinado, eu acho que nada mudará. Marquinhos, bom dia. Ulisses Gama, Bahia Notícias. Durante esse ciclo, Marquinhos, a seleção já provou que consegue ter bons jogos e resultados sem o Neymar. Mas se tratando de Copa do Mundo, como é que está a confiança do grupo para conseguir desempenhar esse papel nesses próximos 2 jogos? Confiança 100%, né? Eu acho que é inevitável que a gente queria ter o Neymar, é inevitável que a gente queria ter o Danilo, né? Com certeza, eu acho que numa Copa do Mundo, o professor está aqui, pode falar, eu acho que ele queria ter os 26 jogadores disponíveis para ele, né? Mas creio que a gente já vem mostrando antes, né? E estamos prontos e confiantes para mostrar novamente, né? De que o grupo é forte, né? De que o grupo, como eu falei antes, é bem treinado, né? E está pronto para qualquer divergência que tiver na Copa do Mundo, né? Isso foi falado, isso, né, a gente sabe de que em uma Copa do Mundo, até mesmo na minha última entrevista eu falei, nem sempre o time que começa é o time que vai terminar, né? Às vezes por uma lesão, às vezes por um estar melhor que o outro, né? Então a gente tem que ter essa consciência e tem que ter essa sabedoria de que todos ali têm o seu papel importante, né? Creio que no último jogo a gente já se viu a importância daqueles que entram, né, no segundo tempo, que não começam jogando. É claro que aqueles que começam jogando têm o seu papel importante, mas aqueles também que não começam jogando têm esse papel muito importante também, né? E principalmente num momento como esse de uma lesão, de um jogador que é importante, que vinha jogando, né? Aqueles que entrarem tem que estar pronto, tem que estar bem, tem que estar, né, preparado para esse momento e aproveitar da melhor maneira possível, né? Mas creio eu que com o talento, com o grupo que a gente tem, com os jogadores que a gente tem, né, a gente vai conseguir manter o nível. Marquinhos, Bruno Andrade da CNN Portugal. O Brasil tem mais preocupações, tem os seus próprios problemas para poder tratar, e você falou isso logo na sua abertura, mas o Qatar está nos prestigiando com o encerramento de 2 participações brilhantes em Copas do Mundo, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Repito, vocês têm mais com o que se preocupar, mas ao mesmo tempo vocês conseguem, ou você em especial, saborear esse momento, prestigiar essa dupla, e para finalizar, que impacto esses dois têm na sua carreira e para o futebol mundial? Obrigado. Verdade, é uma boa pergunta, né? Creio que o futebol, né? O futebol em si, esses são jogadores, vamos dizer, o Messi não é um jogador da Argentina e o Cristiano não é um jogador de Portugal, né? Eles são, como posso dizer, eles são um privilégio do futebol, né? E todos aqueles que gostam, que amam o futebol, que amam a competição, que amam tudo aquilo que esse mundo do futebol envolve, né? Eu acho que eles são coisas muito maiores do que simplesmente, né, pertencer apenas ao país deles, né? É uma coisa do futebol que traz muito mais do que isso, né? Então todos nós a gente saboreia, né? A gente pode aproveitar, né, enquanto eles estiverem dentro de campo, né? Eu particularmente no clube, né, com o Messi, com o Neymar, né, com outros grandes jogadores que passaram lá, né, aproveito bastante, né? Então a gente quer apenas estar aproveitando ao máximo de tudo aquilo que eles podem oferecer para a gente, né, no futebol, quanto a espetáculo, né? Mas bom, depois a vida segue, né? E a gente tem que saber que outras gerações vão vir, né? Outros grandes jogadores também vão vir, né? Aproveitar o máximo desses grandes jogadores, né? Eles também aproveitarem o máximo do futebol, né? Mas a gente tem que seguir trabalhando, tem que seguir, né, buscando novos jogadores, buscando novos objetivos, né? E é isso que o futebol vai sempre fazer, assim como outros também grandes jogadores, né, tiveram seu momento, depois passaram, vieram outros, e assim segue a vida do futebol. Marquinhos, Gabriela Ribeiro, Globo Sport TV.
Você é um dos jogadores dessa seleção que tem mais experiência com a camisa do Brasil e também na experiência na seleção do Tite. Estava na Copa da Rússia, mas é sua primeira Copa como titular. Eu queria saber, para você pessoalmente, como é que você viu esse seu crescimento na seleção brasileira e sentiu ao longo desses anos todos? É verdade, né? Eu hoje me sinto muito mais experiente, confortável, né? Com todos os momentos que vivi aqui na seleção. Né? Eu acho que isso é uma parte do processo, né? Um processo de que é uma Copa do Mundo, com certeza com mais experiência você digere melhor, você faz as suas escolhas melhor, você entende o que é uma Copa do Mundo, né? Muito melhor. E para um jogador numa posição como a minha, né, essa tal da experiência ela é muito importante, né? Hoje eu consigo ter essa clareza e essa sabedoria de entender isso, né? E estou aqui à disposição da seleção, né? Sempre tive, né? É uma honra para mim, é um privilégio, né? Estou vivendo um sonho, né, de estar na seleção, e o sonho maior com certeza é ser campeão na seleção e deixar meu nome gravado aqui. Então, acho que hoje o objetivo e o foco é esse, né? Saber e ter inteligência de trazer essa experiência do processo até aqui, né? De ter chegado até aqui, né? E agora é o momento de aproveitar, né? E de colocar tudo isso em prática para que a gente possa estar buscando nosso sonho. Marquinhos, bonjour. Joël Robert, de la radio-télévision suisse. Quel regard portez-vous sur l'équipe de Suisse que vous affrontez demain? En portugais, c'est bon? Français? Bon, je pense que pour l'équipe de Suisse, c'est déjà, on sait que la Coupe du Monde, c'est toujours des matchs très spéciaux. Je pense que il faut savoir qu'on ne peut pas imaginer comment ça va être le match. Il faut toujours préparer de la meilleure façon. Après, nous, on a nos stratégies. Nous, on va travailler et on travaille déjà sur les stratégies aussi pour utiliser contre cette équipe nationale de la Suisse. On connaît que c'est une équipe qui a de très bons joueurs. Et alors, il faut faire un maximum. Il faut faire un très bon match pour qu'on puisse sortir avec la victoire. On sait que c'est un match très spécial pour nous parce que c'est un match qui peut nous donner la confirmation de la qualification. Alors on va jouer ce match à même pas 100% mais à 200% parce que après tout le contexte qu'il a, c'est un match spécial. C'est un match qui peut donner la qualification contre une équipe qui est vraiment une équipe très difficile à battre et à jouer. Et alors il y a tous les ingrédients qu'il faut pour faire un match très spécial. The last question for Marquinhos, please. Aquí, tu izquierda. ¿En español puedo preguntar? Sí. Soy David Martínez de Televisión Española. Tú eres compañero PSG. Sorry, no Spanish. English? Yeah, in English, Okay. please. You're a teammate with Neymar in PSG. Can you tell us something about his state of mind right now? Is his, how he's feeling about his injury? He's show us his foot last night in media, social media. How is he now, right now? His state of mind. Olha, eu creio que na hora, no momento, né, até digerir tudo, né, é uma situação delicada e muito difícil. Né, no momento, pós-partida, o vi triste. Né, eu acho que é normal por tudo aquilo que ele sonhava, que ele queria, pela vontade que ele tinha, e está sofrendo, né, uma lesão. Como jogador, todos nós entendemos o momento que ele teve, né, mas hoje, né, após exames, após tratamento, né, ele está dormindo na fisioterapia, está fazendo fisioterapia 24 horas por dia, né, e isso mostra o quanto que ele quer tá de volta, né, com a gente, quanto que ele quer estar pronto, né, a gente não sabe quando, né, mas espero o mais rápido possível para que ele possa estar bem, com saúde, né, mental e física também. Né, mas hoje eu vejo muito melhor, né, muito mais, como se diz, porque
é muito importante você estar com a cabeça boa nesse momento, né, de uma lesão. A gente sabe que a cabeça influencia muito nesse momento de recuperação, né, e hoje vejo ele muito bem e confiante na volta dele, né, isso é muito bom para ajudar na questão do retorno dele aos gramados, né, e ele está focado, muito focado, né, como eu disse antes, tá dormindo na fisioterapia 24 horas por dia, para que possa estar de volta, né, e a gente vai seguir trabalhando, né, jogo a jogo, esperando ele jogo a jogo para ver quando que ele vai poder estar de volta, né, não sei se já teve prazo de volta, mas acho que é mais trabalhando com a cabeça boa, trabalhando na fisioterapia, a gente vai esperando ele jogo a jogo, né, não só ele também, mas lembrar também do Dani, né, do Danilo, que também é um jogador importante para a gente, né, então eles estão fazendo o máximo para que eles possam estar de volta com a gente aí o mais rápido possível. Ok, obrigado Marquinhos. Thank you. So we can start now with the... Não falou nada em francês da posicionamento tático, né? Não entendi nada que tu falou. Não. Ele me perguntou da Suíça. Foi bom. Now we can start with Professor Tito, por favor. Aí atrás. Yes, please. Tite, boa tarde. André Hernan aqui, live do Cazé. Tite, especificamente aqui, ó, tudo bem? Especificamente sobre a lateral direita. Você vai escalar conforme o adversário, tendo possibilidade de Militão, ou não tem jeito? Daniel Alves é o substituto e vai jogar? Boa tarde. A definição da equipe ela já foi feita, mas eu tenho por hábito agora, deixa eu colocar, passar na hora do jogo. Por quê? Porque em termos estratégicos tu consegue fazer algumas mudanças comportamentais ou mesmo de características de atletas e tem. E eu tenho muito tranquilo. O Militão é um jogador que já jogou nessa função dentro da própria seleção, no seu histórico, que tem características para tal. E o Dani Alves, um construtor, um jogador com uma capacidade técnica impressionante, afora a liderança que tem, em momentos importantes que nós, estrategicamente, eu particularmente, possa utilizá-lo. Moral da história, não vou dizer quem vai jogar. Esse é o resumo. Tite, boa tarde. Eric Faria, TV Globo, Sport TV aqui. Tite, como você não vai dizer, eu preciso te perguntar assim, as duas substituições, elas estão casadas? Elas têm a ver, assim, se você escalar o Militão, você escala, de repente, um jogador mais ofensivo no lugar do Neymar. Se você escalar o Dani, você pode pôr o Fred ou pôr o Bruno. Tem a ver uma com a outra, assim? Eric, boa tarde. Eu vou fazer ela é conjuntural e eu estou vendo o LED aí, tu tem grandes comentaristas que vão te fazer, porque futebol é um contexto e às vezes ele é estratégico em relação ao adversário. Então são ajustes que tu tem e que eles possam ser executados de uma ou noutra. O Júnior atrás está ali na sequência. Então tu tem aí e a gente tenta, porque a equipe já tem um histórico dela. Não estou falando nenhuma novidade, vocês têm acompanhado. Ela tem um histórico e uma forma de jogar. E ela não vai fazer em momentos de pressão, salvo, ela tem 3 ajustes que ela faz. Então ela não vai mudar. Por quê? Porque em momentos de maior pressão, a tendência humana é repetir aquilo que ela tem de segurança. O técnico não vai tirar a segurança dos atletas. Ele pode cometer outros erros, como cometeu em relação ao Danilo. Eu errei porque eu tinha que ter uma substituição a mais para fazê-lo. E o Danilo, assim como o Neymar, tiveram uma grande capacidade de doação para a equipe. Isso transcende o lado profissional. Eu não estou falando de vencer. Eu estou falando de lado humano. Eu estou falando de solidariedade, de companheirismo. O Neymar, quando fez a jogada, ele estava machucado. Eu não tinha visto. E ele faz a jogada de talento que clareia para que a gente faça o primeiro gol. E o segundo, Danilo, eu errei, porque nós, e tu também, César. Nós. Porque eu tenho que ter uma substituição a mais a fazer.
E se eu seguro uma substituição a mais para fazer, eu tenho e a faço em relação ao Danilo. Agora, fica aqui o reconhecimento público dos dois. Aquilo que eu falei a eles pessoalmente, eu estou externando de forma pública. Isso é muito grande. Isso está além do futebol, além do vencer, do ganhar, do fazer 2-0, 1-0. E isso o Adenor premia. Tite, aqui no fundo, Vandrago, Rádio Transamérica, e no centro. Tite, eu gostaria que você também, por favor, externasse a conversa que você teve com os dois atletas depois dos exames. Eles estão em recuperação. E você disse na entrevista coletiva após o jogo contra a Sérvia que o Neymar jogaria a Copa, né? Você continua com essa ideia? Você consegue nos passar um prazo? Até que ponto você vai conseguir utilizar esses dois jogadores? Porque não é apenas a recuperação da lesão, mas sim colocá-los 100% para que eles possam desenvolver com a camisa da seleção brasileira. Ivan, a segunda parte da pergunta eu vou te colocar. Eu acredito que o Neymar e o Danilo vão jogar a Copa. Medicamente, clinicamente, ele pode falar mais das etapas. É uma área profunda que eu não tenho lugar de fala para ela, né? Mas tenho também as palavras médicas que tem. E continuo fazendo não só do Neymar, mas do Danilo também, que a priori parecia uma situação mais cômoda, e depois ela também evoluiu. Dos dois eu acredito que nós tenhamos condições de poder utilizá-los na Copa, sim. A conversa, cara, ela tem uma série de envolvimentos, ela tem o pós-jogo, ela tem até às 5h30, 6 horas da manhã, que ele ficou tratando. Quando o Marquinhos falou aqui, ele não está sensibilizando ninguém. Ele está falando aquilo que aconteceu e que as pessoas possam tirar suas devidas conclusões de acordo com os princípios que cada uma tem, no sentido de ficar tratando. E aí fica... A única coisa que eu fiz, agora estou enrolando para dizer, então teve uma série, ela é muito grande para responder. A única coisa que eu fiz de meio-dia, eu digo, ó, vocês dois hoje para o campo, e pode sair daqui no tratamento, doutor, leva eles, porque eu quero estar com eles dentro, lá no estádio, lá no campo, para fazer o treinamento tanto quanto possível, ou o tratamento tanto quanto possível. Aí. Boa tarde, Tite. Aqui no meio, Júlio Gomes, tudo bem? Tite, eu queria que você falasse para a gente sobre essas duas situações que você vai viver agora, né, nas próximas semanas. Você tem a situação de incutir no time a ideia de que pode ser campeão do mundo sem o Neymar, sem a sua grande estrela, eles acreditarem que tudo bem, dá para levar e a gente pode ganhar, e ao mesmo tempo essa esperança constante de que ele volte, né? Na hora que chegarem os jogos grandes, quartas de final, semifinal, não, o Neymar pode voltar, talvez ele consiga nos ajudar. Tem gente que considera essas duas situações conflitantes. Não sei se você acha que isso é um dilema e como que você trabalha esse dilema. Boa tarde, Júlio. Pensar fora da casinha, né? O Júlio sabe porque e tem sentido. Viver o dia a dia, viver as possibilidades reais de cada um e saber que existe 26 atletas em condições e com importância. Não dá para fugir disso, né? A gente tem batido muito dessa forma. Eu fui perguntado por que eu fui fazer um abraço e na comissão técnica, quando sai o segundo gol. E talvez desse exemplo, dessa forma, ele mostre o quanto o senso de equipe ele é importante, quanto as pessoas são importantes, como a equipe é importante. Ah, mas você está falando porque é demagogo, porque... Quem vivencia o esporte de alto nível, sabe realmente dar valor a essa condição. Então, o conjunto todo ele é importante. Tia, Alexandre Prestes da Rádio Bandeirantes. Pelo que você está vendo agora... se a Argentina perdesse o Messi, se o Portugal perdesse o Cristiano Ronaldo, talvez a gente não apontasse favoritismo de novo para essas duas seleções. O Brasil, sem o Neymar uma grande parte da Copa, ele perde favoritismo ou você entende que o Brasil ainda é top 3, mesmo com a valorização do teu grupo? Alexandre, o Brasil é dependente de todo grande talento. E o Neymar é um extraordinário talento. Claro que ele é dependente, mas ele é da preparação dos demais também.
Sim. Ajuda aí, César. Quando preparamos todos, né? É lógico que os talentos são os diferenciais técnicos, aqui citado pelo Marquinhos também, de outras seleções, são patrimônios mundiais. E sim, o Neymar tem uma importância única no nosso modelo, porém, todos estão preparados aí para suprir essa necessidade, se acontecer. Estou com o Tite, eu acredito que ele joga a Copa, sim, os dois, Neymar e Danilo, e vão nos ajudar. Tite, boa tarde, é Luiz Próspero falando. Queria saber uma opinião bem simples. Por que a seleção perde sem o Neymar? E o que a seleção ganha com o substituto de Neymar? Ô, Luiz. Cara. Eu vou dizer o que eu falei para ele há algum tempo atrás. Aquilo que eu acredito. E não estou aqui para tecer regra das coisas certas e das coisas erradas. Eu não tenho essa pretensão, já passei dessa idade. Eu posso falar aquilo que eu acredito. Sabe o que eu não acredito no grande talento, no atleta diferente? Aquele que durante um jogo ele faz 90 minutos as coisas bem feitas e em 2, talvez 13 oportunidades ele faça a diferença. Esse é o talento. Essa é a criatividade. A criatividade não é constante, ela é... Isso quem olha o primeiro gol nosso vai ver o que é isso. Ele recebe num espaço curto, ele faz uma finta de lance pessoal, a bola corre, ameaça o drible, faz um corte, dá um segundo corte, sem voltar. E essa bola na sequência pega o Vini já na passada da chapada, o goleiro faz uma grande defesa e o Richarlison faz o gol. Esses talentos eles aparecem 3 vezes durante o jogo, isso é ser diferente. O Neymar tem essa grande capacidade. Outros jogadores têm e estão surgindo aí numa geração que é impressionante. E que eles tenham, sim, a serenidade, que eles tenham a calma para também fazer as coisas com toda essa pressão, porque daqui a pouco vai aparecer uma finta de um lance do Antony, vai aparecer uma velocidade, uma assistência do Vini, vai aparecer uma criatividade na hora de finalizar do Richarlison, um cabeceio do Pedro, o Gabriel Jesus era fazer o gol no lance de segundo tempo, vai aparecer desses jogadores porque eles têm essa capacidade criativa do Rafinha numa finalização de média. Rodrigo. Me ajuda aí, quem mais? Rodrigo. Não, nós temos Rodrigo corre, parece que ele tem a bola grudada no pé, cara. Ele via correndo e disse, pô, mas a finta, ele reprograma movimentos com uma sutilidade impressionante. Então... O próprio Martinelli também, enfim, a gente tem opções, né? O Neymar é o protagonista, entendo, né? Desse elenco, como o Tite disse, e a gente conta com ele, porém, muitas vezes, em alguns filmes, né? Alguns roubam a cena. Então, a gente tem atletas também no nosso setor ofensivo que podem vir a ser protagonistas. Yes. كريم عبد المحسن موقع كورة. سؤالي باللغة العربية. كوتش تيتي، ما صحة الأنباء التي ترددت عن مشاركة نيمار في مباراة صربيا مصابا؟ شكرا. Salam aleikum. Eu não peguei uma parte da pergunta, a tradução, ela me para jogar contra a Sérvia, eu não consegui entender. O tradutor, por favor, me dá um sentido melhor aí. كنت بسأل حضرتك عن مدى صحة الأنباء التي ترددت عن مشاركة نيمار في مباراة صربيا مصابا.
Sim, ele participou, ele jogou. Eu não... Não, a pergunta é se ele tem afirmações de que ele vai jogar contra a Sérvia. Mas não vou jogar contra a Suíça. Switzerland, you mean? This match or the next one? The last one? Serbia? No, Serbia is already finished. Yes, please. Yeah, the microphone, please. Yes. I ask you, coach, about Neymar playing against Serbia while he was injured. Is that right or wrong? Thank you. Se ele jogou contra a Sérvia. It's a different question. Yes, ele machucou contra a Sérvia. Não, ele perguntou se ele jogou já lesionado contra a Sérvia. Ele estava lesionado. Eu não vi que ele estava lesionado. Não tivemos essa informação. Reafirmo aquilo que foi feito pós-jogo, pós-treino, e não reparei que ele estava lesionado. A informação não veio, não chegou, e ele procurou seguir no jogo até o momento em que ele cai, e aí sim relata que estava sentindo o tornozelo a partir. Porque ele teve ali naquele momento a capacidade de superação e de procurar dar à equipe aquilo que ele acabou dando naqueles dois momentos, um de criatividade de fazer o gol, o outro de participação no outro gol. Eu não vi que ele estava, e ele já estava fazendo uns 10, 11 minutos. 11 minutos, acredito, já tinha sofrido um impacto que não foi maldoso, foi acidental, foi do jogo. Não teve nada de maior. Teve um lance, sim, de uma falta frontal, que ela foi dura, e que eu fiquei avaliando quando ele foi para o gol, numa jogada frontal. Aquela ali, ela foi circunstancial, e aí teve a lesão, mas ele já estava, sim. Desculpa que o tradutor também não trouxe. É complicado. Duas perguntas ali, sorry, over there. Cosme Ribeiro do Portal R7. Nós estamos na competição mais importante do mundo, mais desenvolvida, estudamos tática, estatística, estratégia, intensidade, preparo físico. E dá para perceber, o Neymar tomou 9 faltas naquela partida, você foi jogador, nitidamente, se você assistir, lógico, deve ter assistido o tape, há um rodízio de faltas nele. Eu queria saber o que você pode fazer sobre isso, porque você é um técnico, deve ser difícil, porque é um jogador que prende bola habilidosíssimo, mas o que fazer com o rodízio de faltas num jogador tão importante quanto ele? Boa tarde, Comes. É bem oportunizada a tua pergunta e falar para todas as pessoas do futebol que se nós queremos premiar o espetáculo, nós temos que tomar cuidado, inclusive com o rodízio de faltas, porque ele fica muito veemente em todos os jogos contra as grandes seleções, contra os grandes astros. Há um rodízio constante. Isso é fato e isso deva ser coibido. And the last one, please. Tite, aqui, Mário Kempis, do blog do Kempis, César. Tite, você assistiu Suíça e Camarões. O que é que você está prevendo para essa partida do suíço? No estilo da Sérvia, jogar um pouco atrás, estilos mexicanos, jogar um pouco atrás com linha de 5, linha de 6. E se você pudesse, por favor, deixar uma solidariedade às vítimas de Aracruz no Espírito Santo, que acabaram morrendo 3 pessoas e 13 feridos num atentado que aconteceu lá no interior do Espírito Santo. O Richarlison deixou até uma mensagem, que ele é capixaba, deixou uma mensagem. Queria que você pudesse, até porque o futebol une o país e quem sabe isso possa dar um conforto maior a essas vítimas. Obrigado. O pessoal de Aracruz, eu não estava sabendo de Aracruz, que você acha? O esporte, ele proporciona grandes coisas bonitas, e principalmente para os mais jovens. Em termos educacionais, ele te traz isso. Minha família estava voltando do jogo, e até chegar o metrô é longe pra caramba. E eu tenho 2 netos, e eles são pesadinhos. Aí transfere outro, um já dormindo, já para o outro, e o Luca é pesado pra caramba. Nessa troca toda veio um árabe e disse assim: eu posso ajudar? E pegou.
E pegou meu neto e carregou ele não sei quanto tempão lá aqui. E tem uma foto que é linda, linda, linda. Eu gostaria de conhecer o árabe. Por quê? Porque mostra um senso de solidariedade que ele transcende o lado do futebol, que é o lado humano. Claro que a gente quer ganhar. Claro que a gente vem aqui tem que ser responsável para ser campeão. Claro que eu sei de tudo, claro que eu sei. Mas tem algumas coisas que elas transcendem. Ser solidário, sim. Mostrar um lado humano, não só o lado técnico, tático de números, sim. Fazer disso, ou fazer do esporte um meio, e fazer do Mundial um meio de confraternização, um meio de respeito. Faz parte. A minha solidariedade, o meu apreço, eu não sei todas as circunstâncias exatas que aconteceram, mas tem aqui sim o meu lado humano, o lado Adenor, que puder, de alguma forma, confortar essas pessoas. Thank you, professor. Eu falei da Suíça e tem que falar, agora eu vou pegar a bola da Suíça e ele assistiu mais do que eu, é por isso que vê. Então... Bom, meus sentimentos também às vítimas de Aracruz, a gente compactua com o Tite, os valores agregados do esporte, eu fui educado pelo esporte, e a gente se solidariza aqui. Falando da Suíça, estudamos bastante, é uma equipe que tem um recorte positivo, né, dos últimos jogos, uma equipe que, diferentemente da Sérvia, joga com uma linha de 4, enfim, um meio campo com jogadores cerebrais, as forças são outras, né, os perigos são outros, e a gente também desenvolve caminhos aí para que a gente possa encontrar um sucesso ofensivo. Enfim, não vou me aprofundar muito, senão a gente acaba passando algo do modelo, mas a vitória no primeiro jogo traz a confiança para nós e para eles também. Entendemos que, diferentemente da Sérvia, que tinha a bola aérea como seu ponto forte, vai ser um jogo mais técnico, e eles com links também como nós. E a gente espera fazer por merecer aí uma boa participação, consequentemente o resultado positivo. Thank you so much to the professors. Thank you so much, Steve, também. Just for your information, don't forget that we have a training session at 4:30 at Al Arabi.